Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Hoje eu, você, todos nós temos a oportunidade de colocar a nossa vida diante de Deus e de pensar sobre ela. Rezar é também um jeito de pensar. É também um jeito de você colocar à luz de Deus aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos escolhendo, o que nós estamos permitindo que faça parte dos nossos dias. Muitas destruições acontecem na nossa vida, minha gente, porque nós abrimos as portas. Quantas vezes nós encontramos pessoas destruídas por causa das escolhas que fez? Quanta infelicidade vem morar dentro de nós, justamente porque um dia, inocentemente, nós abrimos as portas para situações, realidades, para pessoas que não estavam comprometidas com a nossa felicidade. Outro dia encontrei um senhor, ele veio conversando comigo, e ele estava me dizendo que o grande problema da vida dele é o álcool. Ele não consegue deixar o álcool. E ele perguntava para mim: padre, o que eu posso fazer para me libertar desse vício? E eu dizia: primeira coisa, meu querido, você já está fazendo. Você já está assumindo que o álcool é um problema na sua vida. Agora, o segundo passo é você começar a perceber as portas que você um dia abriu para que o álcool entrasse na sua vida. Através de qual porta o álcool entrou na sua história? Eu perguntei para ele. Ele me disse, começou a pensar um pouquinho e me disse: através de um amigo. Através de um amigo eu comecei a beber, padre. Comecei a frequentar os ambientes que ele me convidava, comecei a ir na onda dele, e foi a partir daquele momento que o álcool começou a fazer parte de mim. Fui pronto. Você não tem que julgar o seu amigo fora, mas você tem que fechar a porta da oportunidade que o álcool tem de entrar na sua vida através dele. E assim, uma vez que a gente abre as portas para algumas espécies de vícios, a gente acaba ficando refém daquilo que a gente permitiu um dia, mas depois nós só poderemos viver a superação daquela situação se a gente fechar a porta que um dia a gente abriu. Isso é humano, minha gente. A honestidade passa por isso, em a gente ter coragem de reconhecer o que é que nos destrói. Onde é que começa a nossa queda? É como cair, né? A gente desequilibra. O primeiro passo da queda é um primeiro desequilíbrio. Se a gente vai na experiência do desequilíbrio e não firma as pernas, é possível que mais para frente a gente caia. Ou se a gente usa um sapato que escorrega, a gente tem que saber que aquele sapato será sempre perigoso. Precisamos ser honestos com aquilo que na vida é motivo de destruição para nós. Quantas vezes a gente deixa de chegar lá no objetivo, quantas vezes a gente deixa de ser vencedor, justamente porque a gente não neutralizou aquilo que nos desequilibrava. É como o treinamento de um atleta. Um atleta só pode ser verdadeiramente bom se ele descobre os limites que tem e trabalha a partir deles. Por isso que ele treina para superar o limite. É como ter que parar equilibrado numa corda bamba. Se você não tem como firmar a corda, que seria o ideal, então vamos buscar um jeito de nos equilibrar neste momento. Se a gente não fecha as portas para aquilo que nos destrói, é bem provável que a gente vá morrer justificando o erro. Não dei conta, não consegui, não pude. Mas se a gente assume isso, e isso é dom de Deus em nós, volto a dizer, todo processo de conversão não nasce porque a gente quer, é porque Deus quis antes de nós. E só assim a gente se sente motivado a ser melhores. Eu tenho certeza que Deus quer que eu seja o melhor ser humano do mundo, não por uma vaidade minha, mas para a glória dele. Deus é verdadeiramente glorificado no céu cada vez que um ser humano é aprimorado na terra. A oração que verdadeiramente agrada a Deus
é aquela que nos faz pensar nas atitudes que nós tomamos e muitas vezes nos erros que nós cometemos. A oração que agrada a Deus é aquela que lança luzes sobre a nossa atitude e nós caminhamos na disposição de melhorar isso dentro de nós. Não adianta nada eu elevar os braços e me transformar num adorador se na minha vida eu não deixo Deus mexer. Se Deus não mexe na minha misericórdia, se Deus não me coloca na perspectiva do perdão, como é que eu posso adorar a Deus se eu não sou capaz de perdoar quem me ofende? Se eu não sou capaz de pedir perdão a quem eu ofendi? Conversão é movimento de Deus, é resposta minha. E é maravilhoso a gente trabalhar a partir dessa certeza. Deus quer que você seja melhor. Escute isso de um jeito novo. Pode ser que você já tenha escutado isso muitas vezes. Pode ser que essa frase já tenha perdido o efeito pelo tanto que você ouviu. Permita que Deus hoje lhe diga isso de um jeito novo. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda encontra coisas boas em você. E só por isso, por encontrar em você ainda um fio de motivo, Ele lhe apresenta a bonita oportunidade de se converter a Ele, de buscar devolver a Ele aquilo que em você está estragado. Não importa qual é a matéria-prima que hoje você tem para devolver a Deus, devolva. Permita que Deus entre na sua história e faça a faxina que o seu coração precisa. É oportunidade de conversão para todos nós, todo dia, a todo instante. E o processo da conversão é esse ciclo. É esta coisa bonita que nós vamos percebendo, dessa transformação que vai sendo realizada dentro de nós. Eu devolvo a Deus mediante a ação da graça, mas também mediante o meu esforço. Quantas pessoas aqui hoje, né? Vocês viram logo já no início do programa? Quantos rostos que nós não sabemos o nome, mas quanta gente que está vivendo nessa batalha bonita de devolver a Deus a cada dia um pouquinho daquele que Ele deu, mas de maneira melhorada, pela força da graça, mas pela força do esforço. É o esforço humano abraçado à graça. Muitas vezes o que Deus nos deu vai sendo estragado, como a gente dizia. O pecado é essa intromissão, né? São esses gestos humanos, são escolhas que nós fazemos que estragam aquilo que Deus nos deu. Mas aí a conversão é o jeito que você tem de correr atrás do que está estragado, acolhendo a graça que já está inteiramente à nossa disposição para poder fazer a transformação necessária. Então, acolhendo essa graça, eu vivo a beleza do processo de tornar-me melhor. E é isso que nós queremos aqui. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que a conversão não é nada mais, nada menos do que uma devolução. Eu devolvo a Deus aquilo que Ele já me deu. É por isso que a conversão já é a ação de Deus em mim. Eu não tenho como me oferecer a Deus sem antes ter me recebido dEle. Uma palavra que nos pergunta: como é que você está vivendo o seu processo de conversão? Como é que você está vivendo esta devolução de Deus, de você para Deus? De maneira que é um jeito bonito de nós analisarmos o quanto nós estamos convertidos. É só a gente pensar: quanto do meu coração eu já devolvi a Deus? Aquilo que Ele me entregou e que muitas vezes pela força da vida acaba ficando danificado. É como a gente ganhar um presente que vai sendo estragado ao longo da vida, mas de repente aquele que nos deu o presente volta para saber como é que nós cuidamos do presente que Ele nos deu. Isso é conversão. É a gente começar a cuidar bem do presente que a gente recebeu, para que quando retornar o doador, eu possa ter a alegria de mostrar o que foi que eu fiz com o presente recebido. Minha gente, a nossa experiência em Deus é o tempo todo experiência de receber e de devolver. Eu vivo o meu ministério sacramental, sacerdotal assim.
Agora há pouco ainda conversava com um amigo meu que está me visitando hoje. Eu dizia a ele: toda vez que Deus me coloca na oportunidade de estar com o povo que Ele me confiou, eu tenho que ser do povo. É claro que eu preciso ter a minha vida pessoal, é claro que eu preciso ter o meu momento de descanso, mas na hora que eu estou na minha missão, eu tenho a consciência de que eu sou do povo, porque eu não tenho outro jeito de devolver a Deus aquilo que Ele me deu. Eu não sou padre para mim, eu não fiquei padre, eu não fiz essa escolha para poder trancar o que Deus me deu, não. Eu fiz era para poder devolver a Ele aquilo que Ele me deu. E o mais bonito é isso: quanto mais eu devolvo a Ele, mais eu me recebo de novo. Eu fico muito feliz de poder viver publicamente, de poder dizer publicamente aquilo que também acontece no meu coração, porque é a minha crença diária. Se tem uma coisa que eu não perco de vista, é o amor que Deus tem por mim. Eu tenho certeza disso. Deus não desiste de mim. E você precisa ter essa certeza também, porque é a partir dela que a gente segue adiante, que a gente caminha, que a gente continua buscando.